Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Cléo, mais um programa, esse bate-papo maravilhoso. Hoje, vocês vão ver, o Mateuzinho não tá aqui, ele pegou Covid, gente, vamos se cuidar, tem que cuidar da saúde, né, meus amores? Mas eu tô aqui, ó, com uma colaboradora babado, uma atriz poderosíssima, premiadíssima. Eu tô até, ó, me sentindo. Gente, uma salva de palmas para minha colaboradora Elisa Lucas! Ei! Elisa, e com quem vai ser o nosso bate-papo maravilhoso hoje? Então, Tia Cléo, o nosso bate-papo hoje está imperdível com o pai Márcio de Oxalá, que além de ser pai de santo, não fala, guarda esse suspense, vocês têm que acompanhar até o fim do programa para saber tudo que esse homem babado faz. Gente, vocês fiquem aí que vocês vão adorar! Pai Márcio, seja bem-vindo ao Pode Cléo, uma honra te receber aqui. Você, sucesso nas redes sociais, sucesso na vida, bem-sucedido, bem pai de santo, bem tudo. Muito obrigada. Ah, Cléo, eu que agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E vamos lá, que hoje o papo é pra cima, né? Seja bem-vindo, é bonito ele, né? Nossa! Lindão, né, o pai de santo? Nos trinques, bonitão, né, Elisa? Pai de santo gato, né? Gato! Maravilhoso! Já aproveitei, já fiz, vocês vão ver nas badalação, o nosso selinho, que se a tia Hebe pode, a titia Cléo também pode. Marcinho, meu querido, fala para nós, como começou a religião para ti? Tu era aquelas crianças, assim, que via espírito, que falava com os mortos. O que aconteceu? Como é que aconteceu? Como é que tu chegou até a religião? Bom, eu cheguei à religião bastante cedo, porque meus pais se casaram na Umbanda. Depois, logo, quando eu tinha 1 ano e meio, eles se separaram, mas minha mãe continuou frequentando Umbanda por alguns anos, e eu lembro de ir nas sessões, isso com os meus 3, 4 anos, mais ou menos. E eu sempre fui uma criança que tinha muita dificuldade para dormir, né? O que se chama de espírito fujão também, né? E minha mãe, para conseguir fazer eu dormir, cantava pontos de Umbanda, né? Olha, gente, e era que diferente. assim, e era assim que eu dormia. Porém, nos meus 4, 5 anos, a minha mãe já estava afastada da Umbanda, e depois, com 10 anos, eu comecei a frequentar uma casa junto com uma vizinha. Né? Então, aos 12 anos de idade, eu tive a minha primeira incorporação na Umbanda. Então, iniciei ali a minha caminhada religiosa. Novinho, tu vê, Elisa, com 12 anos, baixando um espírito assim, babado, né? Os pais ficavam preocupados. Não ficavam preocupados porque já vinham dessa doutrina, né? Mas isso aí deveria causar um estranhamento em algumas pessoas, não tinha? 12 anos, né? Na verdade, a minha mãe ela não aceitou a ideia, não. Né? Então, quando eu fui conversar com ela, ela disse que não gostaria, porque eu era muito novo, etc e tal. Mas eu vou confessar para vocês, eu fugia de casa para ir nas sessões, né? Minha mãe trabalhava, enfim. Então eu fugia e continuei indo nesta casa de religião por muitos anos. Um menino levado, né? E qual, no caso, tu falou que a tua primeira incorporação foi aos 12 anos. E qual foi a entidade? O que tu lembra dessa experiência? Eu lembro que eu estava numa sessão, sentado, né, onde a gente chama de assistência, e a sessão acontecendo... Tu estava ali na plateia. Ali na plateia. Eu era amigo da casa, porque eu já fazia 2 anos que eu frequentava a casa, né, frequentava todos os lugares que eles iam, cachoeira, mata, praia, né, estava sempre nas excursões. Sempre como um simpatizante. E que eram, no caso, excursões de rituais. De rituais, isso. Mas eu acompanhava junto porque eu era amigo da casa. E
certa vez, né, quando eu estava com 12 anos, eu estava sentado assistindo uma sessão, e a sessão ali rolando, e eu comecei a sentir uma dormência que começava nos meus dedos. Imagina, tia Cléo. Ai, gente, eu ia ficar toda borrada. Eu quase fiquei. E começou uma dormência, começava pelos dedos e subia até o ombro, nos 2 braços. E eu olhava para as pessoas para ver se alguém... Se alguém mais estava da né? Enfim, 12 anos, uma criança. E aí eu comecei também a sentir a boca adormecer e o rosto adormecer. Então, a gente poderia dizer de uma maneira muito respeitosa que tu foi praticamente possuído por alguma coisa exterior. Sim, a incorporação não é nada mais do que um espírito que se aproxima de ti e eu vou usar um termo aqui polêmico, mas vamos lá, e te usa como um fantoche, né? Ou como um mediador. Um mediador, né? Mas eu gosto de falar a palavra fantoche não pelo uso de usar como um fantoche, mas para a gente ter a ideia que o espírito não entra dentro da gente. Ele fica por trás e acima, conectado a nosso perispírito, né? Então, todos os movimentos que o espírito faz, a gente reflete. Tá, aí tu sentiu mãos e rosto. E aí? E daí eu comecei a olhar e olhei para a Cambona, né? A Cambona é uma pessoa, é uma figura dentro da casa de Umbanda que ela não incorpora. Ela tem um papel fundamental porque ela auxilia os guias que estão ali. E eu olhei para a Cambona e fiquei esperando que ela olhasse para assistência, e ela olhou e foi até mim. E perguntou, tá tudo bem, Márcio? E eu não conseguia responder, a voz não saía. Ui, e eu só fiz assim. Aí ela me pegou e me conduziu até a mãe de santo, né? Enfim, a cacique de Umbanda daquela casa. E ali ela estava incorporada, a entidade dela já viu que se passava, né, que era uma incorporação, e conduziu ali todo... E aí veio o espírito. Daí eu comecei a girar que nem um peão. Quem era? Ogum. A minha entidade de Umbanda é Ogum. Poderosíssimo. Com 12 anos. Com 12 anos. Recebendo Ogum na Umbanda. Ogum, ele tem o sincretismo na religião católica como São Jorge, como é isso, São né? Jorge, exatamente, né? Uhum. Na Umbanda existe os falangeiros de Ogum, né? Onde existe Ogum Beira-Mar, Ogum Rompimato, Ogum das Matas, Ogum Megê, Ogum de Lei, e assim tem vários. Tinha alguma dessas denominações aí? Ele depois de algum tempo, né? Depois da doutrina, o espírito dá o seu nome, risca seu ponto, que é como se fosse a sua assinatura, né? Dizendo qual é o reino dele, qual a linha que ele trabalha, né? Então, daí eu fiquei sabendo que o meu Ogum é Ogum Megê. Ai, que lindo. E o Ogum Megê é um Ogum forte, né? Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. É um Ogum que ele transita tanto na esquerda quanto na direita, no povo de Exu? É isso aí? O reino... Então a titia está falando besteira. Não está falando besteira, né? Para muitas linhas de Quimbanda, Ogum Megê é quem libera os trabalhos da linha de esquerda. Então, ele é um Ogum que a morada dele é na porta do cemitério. Então, ele controla as almas que entram e controla para almas não saírem também. Tô toda arrepiada, babado, meu bem. E aí, Marcinho, continua nos contando. Aí tu começou a desenvolver nessa casa, aí tu começou a fazer um trabalho periódico, vamos dizer? Sim, daí era um trabalho semanal, né? Toda terça-feira nós tínhamos sessão de desenvolvimento, que era fechada somente para os médiuns da casa, e toda sexta-feira tinha sessão aberta com atendimentos, né? Isso com 12 anos. Mas eu não atendi ainda com 12 anos, porque eu precisei fazer o meu desenvolvimento. Fiz o primeiro cruzamento com 12 anos, que é como se fosse o batismo na religião, e depois, a cada ano, fui fazendo novos cruzamentos. Após 7 cruzamentos, com 19 anos,
eu recebi o cacicamento, né? Eu fui cacicado, né? Então, a Que é partir... esse cacicamento? É uma coroa? Isto, é uma coroa aonde tu pode... tu tem a liberação para coordenar uma casa de umbanda. Que chique. Olha, você se torna ali você é liberado para ser um chefe de uma terreira. Exatamente, um chefe de umbanda. Então, aos 19 anos. Aos cedo, 19 né? anos. Cedíssimo. E daí, um pouco antes, com 17 anos, eu comecei a incorporar o meu Exu, né, que é o povo da Quimbanda, o povo da esquerda, que hoje em dia, graças a Deus, a gente chama muito de guardiões, né, porque ele tá deixando de ser demonizado, existe um movimento muito grande, né? Exu não é o diabo, né? Não é, Exu gente, não é o diabo. Pare de falar essas bobagens, essas ignorâncias, vão estudar, vão aprender, vão pesquisar, gente. Até porque as religiões de matriz afro não acreditam no diabo, né? Então, Exu não é o diabo. Aos 17 anos eu comecei a incorporação com o meu Exu, né? Graças a Deus, nessa casa existiam regras, né? Eu como criança, não poderia estar recebendo uma entidade, né, que precisa, para o seu trabalho, algumas vezes precisa fumar, algumas vezes precisa beber álcool, enfim, né, alguma bebida alcoólica. E então, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com o Exu também. Aí foi onde a Quimbanda entrou na minha vida. E logo depois, aos 20 ou 21 anos, eu dei mais um passo aonde eu entrei para o Batuque, né? Que é a religião que cultua os orixás oriundos da África, né? Aí, então, eu passei a ser também praticante do Batuque do Rio Grande do Sul, que é uma religião irmã do Candomblé, né? Na época da escravatura, os escravos vindos para o Rio Grande do Sul fundaram essa religião chamada Batuque, e os escravos que foram lá para Bahia e Rio de Janeiro desenvolveram a religião chamada Candomblé. Então, por isso que eu chamo carinhosamente de religiões irmãs. Existem diferenças, práticas, rituais, mas ambas cultuam os orixás. Os mesmos orixás, né? O Candomblé e a... Quase os mesmos, existem pequenas diferenças. Quando é que tu teve tua primeira terreira, Marcinho? Bom, a minha casa de religião, ela foi aberta a pedido do meu orixá de Batuque, né? Em 2008, quando eu tinha 7 anos de iniciado no Batuque, ele solicitou, né, que eu levasse os meus assentamentos para casa. Eu já tinha 2 filhos de santo, né, na casa do meu pai de santo. Então, em 2008, ele solicitou que eu começasse essa caminhada na minha casa. E daí se foi, no dia 12 de maio de 2008. Que tu foi solicitado que tu fosse assumir o teu destino, que isso aí é uma missão, que a pessoa já vem pronta, já vem preparada para assumir aquilo ali, né? E é uma missão muito grande, de muita responsabilidade, porque você mexer com a vida das pessoas, com a espiritualidade da pessoa, requer um dom. Eu acho que requer um dom, uma missão, bom caratismo, responsabilidade, né, Marcinho? Com certeza, né? Quando a gente aceita ocupar, ninguém é obrigado a nada. Mas nós acreditamos que a gente nasce com um destino traçado, né? Isso quem conta são os Odus. Os Odus são os caminhos que a gente combina que vamos percorrer nessa terra. Seria como um plano reencarnatório chamado pelos amigos espíritas, né? E então, no meu caminho sempre teve muito forte a questão de eu ser um sacerdote, mas eu tive muitos embates, né, em ser sacerdote, porque eu queria fazer outras coisas também, né, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, em 2008, acolhi o pedido do meu orixá. No dia 12 de maio, levei ele para casa e fundei, então, o Ilê Axé Opó Babá. O que quer dizer isso, né?
Isso são palavras em Yorubá. Quer dizer, Ile Axé é casa, Axé é força. Então, casa de força, Opô é sustentada, Babá é pai, porque eu sou filho de Oxalá, então ele é chamado de pai de todos os orixás. Então, Ile Axé Opô Babá, casa de força sustentada pelo pai. Que bonito. Que lindo isso, poético, né? Que lindo. A nossa religião ela é muito rica, né? E uma crítica muito forte que eu tenho para os batuqueiros. Vamos estudar mais, pessoal. Vamos lá, vamos buscar história, porque a nossa religião sempre foi muito oralizada, né? Como os nossos antepassados religiosos eram escravos, eles não sabiam escrever. Então era tudo passado pela oralidade. Só que hoje a gente já está em 2025, nós temos inúmeros artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado que trazem o início da religião aqui no Rio Grande do Sul, que foi lá em Rio Grande e Pelotas, né, por onde entraram os escravos, e ali conta coisas maravilhosas, né? E que explica muito dos fundamentos da religião, que se hoje em dia tu chega para muitos pais de santo e pergunta: pai, por que eu ofereço um quindim para mãe Oxum? Olha. Eles só sabem responder: porque é feito de ovo. E na verdade não é isso. E por que se oferece um quindim para mãe Oxum? Por adaptação. Quindim é um doce português. Oxum, uma das comidas de Oxum é o ovo. Por quê? Porque Oxum é a dona do útero. É ela que gera a vida, né? Então, o ovo é o maior óvulo que existe. Então, fizeram esta relação, pegaram um doce que eles, aqui no Rio Grande do Sul, viam por causa dos portugueses, claro, né? Um doce feito somente da gema dos ovos e com açúcar, né? Então, aquele doce bem amarelo, colocaram ele para ser de Oxum. Que lindo, Marcinho. E onde é que as pessoas encontram um pouco dessas literaturas? Porque o que acontece? Como tu estava explicando para o público, a religião, ela veio, os escravos não sabiam ler, e a religião foi surgindo. Então, era essa coisa, o boca a boca, né? Eram passados. E aí, só que foi sendo passado o telefone sem fio, né? Que hoje em dia todos são, mas antigamente, o telefone, para quem não sabe, ele tinha um fio, né, gente? Só que quando você passa uma informação de um para um, quando chega lá no último, chega um pouco distorcido. Isso aí deve ter acontecido muito dentro da religião, porque tem um povo que faz de uma maneira, um povo que faz de outra. Agora, tem o certo e tem o errado, né, Marcinho? Explica para nós, assim, onde que as pessoas podem estudar, pesquisar mais o que é de fundamento, o que é essas literaturas e como não ir para um lugar... Para o pai Google. Vamos ver, dá umas dicas. Mas o aí Google não, ele serve, coisa, né? Eu já fiz muitas buscas no Google acadêmico, né? Para quem não sabe, digite ali, ó, Google acadêmico. Aí ele vai abrir um novo Google, onde tu vai filtrar ali teses, artigos, dissertações, e tu coloca ali história do batuque, vai colocando palavras-chave, ou então vai nas bibliotecas da URGS, por exemplo. Existe a biblioteca virtual da URGS com todas as teses, todas as monografias, todas as dissertações. Unicinos, pela Faculdade de Teologia, tem muito material. Faculdade de Pelotas, UFPEL, a Universidade de Rio Grande, enfim. Aonde tem curso de teologia, história, sociologia, você encontra até em faculdades de educação. Inclusive aqui na FACED da URGS eu conheço lindos trabalhos que foram realizados rebuscando a ancestralidade. Porque a nossa religião ela é baseada nisso, na ancestralidade. Mas é muito raro, né, Marcinho, as pessoas, os pais de santo, quererem fazer esse trabalho de pesquisa, ir mais a fundo, né? As pessoas têm uma preguicinha, eu não sei o que acontece, a coisa está meio diferente, né?
Cleo, Fala comigo, fala que eu te escuto. o que Daqui a pouco acontece? A cobra vai fumar. Daqui a ainda não pouco fumou, vai. Daqui a pouco a cobra vai fumar, meu bem. O que acontece na minha visão, certo? Tem pessoas que são acomodadas. Se eu chego pra ti e falo, beba essa água que essa água vai te curar. Você pode fazer duas coisas. Beber essa água e acreditar que ela vai te curar ou me questionar. Por que tu acha que ela vai me curar? Então, eu acredito que falta um senso crítico, não só nos batuqueiros, mas em toda a população. Em toda a população. Exatamente, né? Hoje em dia, tu abre uma rede social, tu vê ali, participe deste grande ritual. Aí tem fotos ali de uma mesa maior do que essa daqui, recheada de oferendas e flores e plumas e glitter e um monte de adereços que antigamente não se tinha nada disso. Que eu acredito que antigamente a fé era o principal, o amor, o querer se conectar, que era de uma maneira... nosso programa, Pode Cleo, tem conversado com alguns pais de santo que tem pais de santo de fundamento, que palhaço a gente não quer aqui não, tá, meu bem? Nem tenta, que não vem, que não vai rolar. A gente vê que o povo de fundamento, às vezes, era com pouco, era uma vela, uma marafa ali para sua entidade, uma pipoquinha ali, fazia uma abertura uma abertura para trabalho, a gente fazia com 7 grãos de milho e uma vela. E a carteira de trabalho da pessoa. Então, gente, vocês viram, e agora a cobra vai fumar, meu bem, porque agora é a hora da cobra fumar. E já que a gente está falando sobre isso, Marcinho, se tá na rede social, a gente pode falar, não vem querer processar, porque vai se ferrar, tá? Comigo não. Com certeza. Marcinho, tu viu a loira que chega dando selinho no Zogan? Eu vi. Gira, aquela gente, isso aí viralizou, todo mundo viu. Menina. Chamaram até de Pombagira Hebe. Ela chega beijando os tamboreiros, uns gatos, que eu também beijaria, daria selinho linda, né, meu bem? Mas não é isso aí. Então, aquilo ali é religiosidade? Eu não acho, ninguém acha certo aquilo ali. Quem é religioso de fundamento sabe que tu tá de palhaçada, né, querida? Não vai se fingir pra beijar marido dos outros, homem bonito. Vai tomar vergonha nessa tua cara. O que tu fala isso, Marcinho? Eu acredito que tem muitas pessoas que utilizam do ato incorporatório para satisfazer prazeres reprimidos, né? Vamos um pouco mais além. Quantos e quantos por aí não estão de barba, vestidões, chamando atenção, armações, maquiagens, adereços, chapéus, penas, plumas e várias outras coisas, né? Será que aquilo é desejo da entidade? Ou é de desejo do cavalo, do aparelho, do safado, né, meu bem? Porque muitas vezes isso aí não tem outro nome, é safado. E aí tem as pessoas... Tá? Gente, as pessoas foram para um lugar, né, Marcinho, de que elas acham que uma terreira é uma festa. É isso que tu tá falando. É colocar um vestido cheio de pluma, cheio de paetê, botar um bom batom, botar um salto. Começar que antigamente nem de saltos ficava dentro de terreiro. Era tudo para descalço, que é a função da energia da mãe terra. Exatamente. E aí, hoje em dia, eles querem muito salto, eles querem muito paetê, girar e beber, porque às vezes não tem um programa para fazer final de semana, vão achando que uma terreira é uma boate, uma discoteca para dançar, beber e fumar. Isso tá chato e já tem há muitos anos que tá isso aí, né? Não, há muitos anos está se confundindo o local do sagrado pelo local do social, né? Muitas vezes eu perguntei para algumas pessoas, e aí, o que tu vai fazer esse final de semana? Esse final de semana tem uma gira para ir, vai ter bastante cerveja. E eu pensando, bom, por que não vai então, né, num bar, né? Precisa usar da religião para estar
bebendo, fumando e entre outras milhões de coisas que acontecem nos bastidores. É babado. Tu fala ou eu falo, porque aqui a cobra vai fumar e tem muitas coisas. Pode falar, Marcinho. Fala que a gente quer saber o que tu já viu. Tu frequenta muitas casas, tu é muito convidado. Tu vai em todas as casas, tu não vai em qualquer casa. Mas o que tu já viu? Conta um bastidor aí que tu saiu chocado, pegou e disse assim, olha, vou pegar os meus pés e vou largar que isso aqui é palhaçada. Não precisa citar nome, mas já aconteceu? Essa pergunta é bem interessante, porque eu já fui de frequentar muitas casas. Todo final de semana eu estava em alguma casa visitando. Porém, de uns anos pra cá, é um lugar que não me cabe mais, né? Eu prefiro estar dentro da minha casa, fazendo a minha religião, ou estar no meu sofá assistindo um seriado, um filme, indo num cinema, assistindo uma peça de teatro, enfim, fazendo alguma outra coisa. Mas faz parte, eu acredito que faz parte do amadurecimento pessoal, né? Eu ter que ser conhecido. E hoje eu tenho uma rede social onde eu tenho quase 30 mil seguidores, né? Então eu sou uma pessoa relativamente conhecida. Eu não me considero o pai de santo estourado, né? E não sou, nem pretendo ser, né? Mas estes seguidores... eu acho que vai chegar lá. Por quê? Porque hoje em dia, Marcinho, as pessoas estão cansando um pouquinho de ver só a palhaçada. Elas precisam ver um fundamento, elas precisam ver uma doutrina, elas precisam acompanhar coisas sérias, não é só a palhaçada. Claro que a palhaçada vai ter sempre, porque também as redes sociais também servem um pouquinho para entretenimento. Mas, com certeza, vai chegar lá, vai ser muito mais bombado, que a gente sabe disso, que o trabalho leva à excelência, né? Exato. Eu fiz uma publicação há umas 3 semanas, eu acredito, onde eu escrevi um textinho que me veio assim, né? O texto fala mais ou menos assim: faça ebó. Fazer ebó é fazer um trabalho, né? Fazer ebó, na verdade, é comida, né? Então, fazer ebó de comida, né, para abrir os seus caminhos, né? Então, o texto é mais ou menos assim, ó: faça ebó, mas levante cedo para procurar emprego. Faça ebó, mas procure um médico para sua prevenção. E fiz uma série e publiquei, era 7 e pouca da manhã, num horário que dizem que o Instagram flopa qualquer. Quando eu fui ver, ontem eu fui ver, essa publicação teve mais de 700 mil visualizações, mais de 5 mil compartilhamentos, explodiu. E eu venho nesta veia desde que eu aderi ao Instagram, que foi em 2021 ou 2022. Eu demorei um pouco para abrir o Instagram para o pai Márcio. E as minhas publicações são sempre baseadas em reflexões espirituais, porque eu acredito, e acredito sim, me critique quem quiser, eu acredito que a religião serve para escravizar e que a espiritualidade serve para libertar. Nós não estamos mais dependentes de senhorios, nós não estamos mais em senzalas, então a gente não precisa mais ser escravo de ninguém. A gente não precisa ter medo da religião. E ter medo é diferente de ter respeito, porque a nossa religião é resistência. E ela precisou, por um tempo, usar do medo para existir, para resistir. Só que hoje nós já estamos em 2025, né? Nós vivemos em um país laico. Não sabe o que é um país laico? Joga no Google. Ou no ChatGPT, né? Que hoje em dia é tão... Tá mais famoso. Tá mais famoso que o Google, né? Vai lá, pesquisa o que é um país laico, né? Então a gente não precisa mais estar se escondendo. Então vamos parar com essas ameaças,
Vamos trabalhar a nossa espiritualidade alinhado com alguma religião que te ampara. E é interessante, pai Márcio, tu falar isso aí, porque ainda, infelizmente, muitas religiões, elas vieram com isso, como o pai Márcio está falando, né? Elas vieram para dominar as pessoas através da fé, através da ordem, através da opressão. E algumas pessoas ainda seguem, que eu sei, ó, que a titia Cleo, ela não é boba nem palhaça. A tia Cleo sabe do Alá que diz que é luciferiana. Eu tô sabendo que ela anda ligando para muita gente, ameaçando, porque ela quer um bom din-din, né? Vamos parar com isso aí, hein? E, gente, vocês não se sintam ameaçados, né, pai Márcio? Os espíritos, eles não estão aí para ameaçar ninguém, não estão para destruir ninguém, eles estão para somar, como o Exu hoje em dia, o guardião, para abrir os caminhos, para somar. Não vem com essas histórias aí, querida, de ficar ameaçando os outros, querendo din-din. Vai trabalhar de uma maneira mais honesta que a tia, ó. Tá de olho, né, Marcinho? Tu tocou num ponto muito importante, né, Cleo? Se tinha um pensamento que Cleo, eu joguei um búzio pra ti, tu tem que fazer esse trabalho, senão o orixá vai te castigar e tu vai perder o teu emprego. Nossa, que medo, tia Cleo. Já pensou? Mas isso ainda existe. Existe muito. Isso ainda existe. E qual é o lugar entre uma orientação ou um acolhimento e uma opressão ou uma obrigação? Qual é o lugar? Para os réis mortais, porque a gente, todos nós, a gente cai no mundo, né? Digamos que tu ninguém seja... sabe por que nasceu, ninguém Sim. sabe por que tá aqui, por que não teve pai, ou por que teve pai, ou por que teve... Ou por que eu nasci em Porto Alegre e não nasci na França, ou mil coisas. Né? Certo. E aí, daqui a pouco a pessoa procura, que a gente escuta falar isso, né? E qual é esse lugar? Porque às vezes a religião de matriz africana, ela traz muito o indizível, né? Ela traz muito medo. Por exemplo, tu tinha 12 anos, estava lá, se sentiu tremendo. Tá, tu já tinha algum conhecimento, tu já frequentava, tu tinha uma ferramenta para lidar com aquilo. Uhum. Às vezes é uma pessoa que não tem ferramenta, que não tem o conhecimento que tu tinha, ainda que tu fosse jovem. Ainda existe. E é uma religião que traz um certo receio por parte de algumas pessoas. Aí eu te pergunto, quando esse tipo de coisa acontece, qual é o lugar? Porque gera um amedrontamento, né? Eu acredito assim, ó, o lugar que te impõe medo não é o lugar que vai te orientar. Nenhuma religião foi criada para salvar ninguém. Se tu não quiser te salvar, não existe religião que vai conseguir te ajudar. As pessoas têm que entender que um pai de santo, um cacique de umbanda, um feitor de Exu não é mágico. A gente não anda com uma varinha no bolso fazendo que nem o Harry Potter, né? Nós damos orientações espirituais. Por exemplo, tu chega até mim, né? Pai Márcio, eu quero uma consulta. Eu digo, ok, me passa o teu nome e tua data de nascimento. Ah, mas eu queria... Meu amor, olha só, tu veio para uma consulta, então deixa eu te explicar como é que funciona a consulta. Tu me dá o teu nome, me dá a tua data de nascimento e deixa os orixás darem os recados que tu precisa ouvir. Se no final ficar alguma dúvida, tu pode perguntar. Ou seja, as pessoas já querem meio que um delivery, elas já querem... Mas é porque é vendido esse serviço. É vendido esse serviço. Faça 3 perguntas objetivas por R$70.
Aí tu chega ali, eu quero saber se o meu marido vai voltar. Eu quero saber se eu vou trocar de emprego. E eu quero saber se o meu filho vai ser feliz com a fulana. Para começar, consulta é individual. Eu não faço e não gosto que a pessoa chegue com uma lista querendo saber da vida de todos os familiares. Do primo, da tia, é privacidade, irmão, é ética. Né? Uma coisa é tu chegar e dizer, não, pai Márcio, minha mãe tá muito doente, né? Isso é uma coisa. Mas especular a vida dos outros, fulano tá bem. Tá fazendo coisa errada? Não, né? Aí já começa uma distorção. Tu veio pra querer ajuda ou tu é uma pessoa que quer ajudar tanto os outros pra não te enxergar e não enxergar aquilo que tu precisa curar em ti. Então a minha consulta eu sempre digo, nada melhor que uma noite após o meu jogo de búzio, porque nessa noite tu não dorme. Nossa. Eu te faço refletir muito sobre os teus comportamentos, sobre a tua vida, sobre aquilo que tu precisa desenvolver mais na tua vida. É toda uma orientação. É orientação espiritual, não é adivinhação. Eu sempre deixo muito claro. Não vejo passado, presente e futuro. Eu não sou adivinho. O jogo de búzios não é um jogo adivinatório. Ele é um jogo de orientação. Lógico, vai aparecer, olha, aqui orixá tal tá falando que, que tu estás insatisfeita no teu trabalho, assim, assado. Ou vai dizer, enfim, qualquer recado que ele precisar falar, ele vai falar através do jogo de búzio. Que maravilha! Babado, meu bem, viu, gente? Não sigam essas pessoas que jogam ali o búzio e já estão te oprimindo, te dizendo, tem que fazer mais. Não, veja. Cléo, deixa eu te contar uma, Cléo. Conta que eu sou curiosíssima, adoro esses espaços. Tem pai de santo famoso que cobra R$250 a consulta, aonde tu entra e ele te fala, tu tens direito a 3 perguntas. Tu faz as 3 perguntas, acabou o jogo. Passa na próxima sala que ali tu vai receber a lista dos trabalhos que tu tem que fazer. Isso se torna até desumano, né, gente? Uma pessoa vai com problemas, com drama. Isso aí não quer dizer que tu tá falando, tu vai falar o que tu quiser. Primeiro que começou aí, cobrou um valor. Que eu não acho que seja tão absurdo, não mas é. Tu não pode limitar a pessoa a 3 perguntas. Vai jogar e vai saber. Vai jogar e vai saber. O que o Odu tá falando, a energia que a pessoa tá, o que não é assim, tem muita... Gente, vou te contar mais babado, meu filho. Tem gente famosa que cobra muito mais. 750, né? 750 a distância, 1.200 presencial. Eu, falo nada, mas eu acho isso aí patifaria, usar e abusar da fé alheia. Gente, não caiam nessas ciladas. Não é valor que se cobra. Não é que cobrou um axé mais caro de búzio que vai falar mais verdade. Não. Vai falar a verdade a pessoa que tocar no teu coração e te dizer, não, você está amargurado, você está sofrendo isso, né? Que vai falar a tua energia que tu está sentindo. Não vem com essas... É o teu momento do agora, né? O búzio, o jogo, o orixá traz aquilo que tu precisa ouvir naquele momento. Eu já tive pessoas que chegaram falando, não, eu vim aqui porque... eu tô preocupado com meu filho que tá se envolvendo com fulana. Ei, só um pouquinho. Eu abri o jogo e o jogo dizer, tu estás doente. Na cabeça da consulente, o maior problema da vida dela era o filho estar se relacionando com uma pessoa que talvez não fosse boa. E o jogo trouxe, em primeiro lugar, a tua saúde. Então, aí depois chegamos na relação do filho. Mas essa foi a última a ser vista, né? Então, o jogo revela a necessidade que a pessoa tem, não aquilo que ela quer ouvir.
E muitas vezes as pessoas querem pagar alto pra ouvirem aquilo que elas E querem. qual foi a coisa mais esdrúxula que alguém te pediu, te perguntou? Mais fora da caixa, assim. Mais aterrorizante, mais chocante, mais... Sim. Eu também atendo pessoas do exterior, né? E uma pessoa de Portugal me chamou querendo que eu fizesse um ritual satânico aonde eu fizesse por videochamada. E ele me disse, eu já estudei como se faz, eu vou passar pra ti. Ai, meu Deus. Tu vai ficar nu, tu vai vestir uma capa com capuz, vai fazer assim, 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 assado. Eu estarei também nu, amarrado pelas mãos e pelos pés. Era uma coisa totalmente patológica, né? Lógico. E Uma pessoa doente. uma pessoa doente. E aí, o que tu respondeu? Eu respondi que eu não realizava aquele tipo de trabalho, que ele teria que procurar não uma orientação espiritual, mas sim uma orientação médica e psicológica com A urgência. pessoa tinha lido e sabia tudo como se fazia. Sim, a pessoa me passava, era a condição dele. Eu te passo tudo o que tu tens que fazer, tu me cobra o valor que tu achar que precisa. Tu não ficou com medo depois disso? Eu ficaria com medo. Não, eu não fiquei com medo. Eu ficaria com medo se eu aceitasse, se eu Sim, cobrasse claro. o valor, porque daí a cobrança vem, Sim. né? A cobrança vem. Pra mim, pelo menos, vem. Eu vejo tantas pessoas fazendo coisas aí horrendas e a cobrança ainda não veio, mas um dia a conta sempre chega. A titia Cléo acha isso também. Vai fazendo, vai patifando com a vida dos outros. Deus é justo, os pais são justos, a tua hora vai chegar. É verdade, concordo plenamente. Não adianta. Se não for agora, vai ser ali, ó. Os seus últimos anos vão ser pesados. Não é praga, não. A titia tem uma certa idade, a titia veio lá do Egito, a titia já viu muita coisa acontecer, meus amores. Com certeza, né? Mas eu sempre digo, não existiria palco picadeiro se não houvesse plateia. Então, enquanto nós tivermos pessoas que acreditam em amarrações amorosas, em traga o seu amor em 3 dias, em 7 dias, né? Enquanto existir um público que consome esse serviço vai existir. E eu sempre brinco, né? Eu trago o amor da pessoa na hora. Por O ela amor mesma. próprio com 3 bufetão na cara. Não fisicamente, né? Mas através de um sacode, né? Pelo amor de Deus, mulher, olha pra ti, vai te levantar, vai cuidar, vai te embelezar, vai atrás de outra pessoa que te mereça, que não te faça, né? Sofrer. É assim que eu trago o amor. O pai Márcio é praticamente Adorei. um terapeuta, né? Exatamente. E, né, Marcinho, cai no golpe quem quer, né? O golpe gente? tá aí. O golpe tá aí. Cai no golpe quem quer, meus Deixa- amores. Olha só, agora, daqui a pouco, a gente vai ter que começar a falar sobre os outros talentos desse homem maravilhoso, desse talento. Gente, a gente ficou com pouco tempo, né? Mas olha só, vocês vão botar nos comentários aí. Vocês quiserem a titia Cléo, traz o pai Márcio de novo, comentem muito aí. Falem lá, queremos saber mais coisas, queremos saber axé, queremos saber o fundamento. Ia pedir para o pai Márcio ensinar até uma mandingazinha, que chama mandinga, como é que chama? É Um ebó, um trabalho, uma simpatia. simpatia. Mas, gente, eu não sei se a gente vai ter tempo. Vamos ver, segurem aí que a gente vai ver. Se até o final do programa der tempo, ele vai ensinar uma simpatia. Mas se não der tempo, escrevam nos comentários. lá, Quero peçam. aprender uma simpatia. E peçam aí, comentem bastante pro pai Márcio voltar, que a gente convida ele de novo, que é uma gracinha, um bate-papo que flui maravilhoso, né?
Então, meus amores, a gente vai contar agora para vocês os outros talentos desse homem, meu Deus. Fiquem, olha, abram a boca, sentem e fala, pai Márcio, o que tu faz mais da vida, além de ser responsável pelas pessoas, de ter de ajudar as pessoas espiritualmente, de ser esse pai de santo maravilhoso que tu é. O que mais tu é, o que mais tu faz da vida, sempre em prol das pessoas, né? Fala aí pro nosso público. Eu até tirei um pouco, né? Tirei o Equeté, tirei os fios de conta. O pai de santo. O pai de santo foi embora. Para dar espaço pro multifacetado, né? Eu sou professor de enfermagem, né? Eu sou enfermeiro, tenho 5 pós-graduações, tenho mestrado em enfermagem, tenho um consultório de estética avançada, onde eu trabalho com cuidado, com beleza, com bem-estar, né? E então a minha vida circula, né? Além do pai de santo, porque pai de santo não é minha profissão. Quando eu estava contando a minha história lá no início, que eu fui um pouco resistente a ser pai de santo, é porque eu sempre via isso, né? Que pai de santo era a profissão. E eu não queria. Eu queria ter uma profissão, eu queria trabalhar, né? Então essa foi minha condição desde o início para eu abrir minha casa. Ok, eu abro a minha casa, eu cuido de algumas pessoas, mas eu preciso de um espaço para o profissional Márcio se desenvolver, né? Então, hoje, já trabalhei muitos anos na área hospitalar, né? Na área de pronto-socorro, na área de gestão em saúde, né? Hoje eu sou consultor de saúde de uma grande multinacional, onde eu dou oficinas, cursos, palestras para a saúde pública. Tenho o meu consultório, né, onde trabalho o Dr. Márcio Halbert, estética avançada, onde eu faço... Que é um consultório babado, gente, chiquetérrimo, que fica onde, pai Márcio? Já passa o endereço para quem quiser ir lá, fazer uma consulta, melhorar, ficar bonita, né, gente? Vamos lá, trabalhar suas autoestimas, ficarem bonitas, poderosas, empoderadas. Onde é que fica, pai Márcio? O consultório fica na Avenida Princesa Isabel, 636, sala 709. O nome do prédio é Doc Santana. Fica bem pertinho do Instituto de Cardiologia, né? Ali eu trabalho com estética facial, botox, preenchimentos, PDRN, exossomos, tudo que é necessário, fios de tração, de sustentação, fios de preenchimento. Trabalho também com preenchimento corporal, preenchimento peitoral masculino, preenchimento glúteo masculino e feminino, redução de medidas com lipoenzimáticas, enfim, faço toda a parte de estética avançada facial e corporal. A pessoa, um resumão para vocês que não estão entendendo, que são muitos termos, que nem a Titi entende todos os termos. Você entra lá, uma bruxa, um bruxo destruído, horroroso, e sai de lá uma Miss Brasil, um Miss Universo, tá, querida? Você sai de lá belíssimas, empoderadíssimas. É isso, né? É isso, mas eu gosto de destacar que o meu grande diferencial com o trabalho de estética é a busca da naturalidade, né? Hoje eu não me envergonho de falar a minha idade, eu tenho quase 45 anos, faltam pouquinhos meses, faltam 3 meses para eu completar 45 anos, né? E eu acredito que eu estou naturalmente, né, saudável, com a pele boa. O meu botox hoje tá um pouquinho vencido, porque casa de ferreiro, espeta de pau, né? É natural, todo mundo entende isso. Né? Mas eu acredito e eu trabalho com naturalidade, né? Não trabalho com excessos, com exageros. Isso aí foi uma fase da estética que já passou, né? Então, hoje nós estamos numa nova era, onde a estética vem para trazer a sua beleza natural. E além disso... Tem mais coisa, gente, babada. Eu tô dizendo que esse homem é que nem Bombril, gente. É 1001 utilidades. Fala que é mais, Márcio. Surpreende aí o público. E além disso, junto com os meus pais, eu administro um sítio de eventos na cidade de Gravataí. Gente, olha aí.
Gente, eu mal tenho tempo de fazer um podcast, de ensaiar umas peças. Conta pra gente como é que é essa grade de trabalho. Como é que é esta grade de trabalho? Ela é muito interessante. Só para eu explicar, né? O sítio é o Sítio Bodega Campeira. É um sítio que fica em Gravataí. Nós temos lá um espaço lindíssimo. Ele nasceu como locação para ensaios fotográficos de gestantes, crianças, 15 anos, e assim foi indo. Casamentos, batizados, formaturas. Isto. Aí, com isso, a gente construiu um salão de festas, né? Que comporta até 150 pessoas. Nós temos um açude maravilhoso. Temos um deck que avança acima do açude, que o pôr do sol dá bem nesse deck para fazer cerimônias ali. Quem tiver curiosidade, só seguir no Instagram, @sitiobodegacampeira. @sitiobodegacampeira, volta ali o vídeo, pega os endereços, pega os contatos, gente, vamos lá. Ali é só chamar que vai falar com a minha mãe, com a dona Claudete, uma pessoa maravilhosa. Então, como é que eu me divido, né? Durante a semana, eu sempre recebo uma semana antes os meus turnos que eu vou ter que dar consultoria, que eu vou ter que dar oficinas ou aulas. Tenho 2 noites que eu tenho aulas fixas. E nos intervalos, né, eu vou encaixando os atendimentos no consultório e concentro o final de semana para o sítio. E o pai de santo, que horas? O pai de santo, ele vai atendendo conforme encaixes também, né? Existem pessoas que não abrem mão das consultas presenciais, aí eu marco elas para os finais de semana, e as pessoas que aceitam consultas online, realizo durante a noite, as noites que eu não dou aula. E tu tem uma secretária, tu consegue fazer todo esse agendamento sozinho? Para o consultório eu tenho uma secretária, né? Para o pai de santo eu vou precisar logo, porque eu não tô dando conta. São 3 WhatsApps que eu tenho que administrar, né? O meu WhatsApp pessoal e professor, o meu WhatsApp do consultório e o WhatsApp do pai de santo. Então, o do consultório tem uma secretária que está administrando, mas a gente sempre tem que estar de olho, né, dando um suporte, porque vem às vezes perguntas muito específicas, né, porque o pessoal hoje pesquisa muito, né, se informa. Então, vou confessar para vocês que o celular do pai de santo, ele é o último a ser visto. Por quê? Porque os meus filhos de santo, eles já sabem, eles devem me chamar no meu WhatsApp pessoal, né? Porque se é alguma emergência, alguma necessidade, eles me chamam no pessoal, que é onde eu vou enxergar primeiro, onde eu vou ver primeiro e já vou dar a resposta ali, né? E agora, final de ano, o WhatsApp do pai de santo dá muito trabalho. Vai, né, gente? Não, final de ano, todo mundo quer no dezembro fazer o que não fez no ano inteiro. Aí quer fazer um ebó de limpeza na casa, na empresa. Entrar o ano limpo, não sei o quê. Cléo, tu não tá curiosa com uma coisa? Tô curiosa com muitas coisas não, é ainda. Que eu tô curiosa com uma coisa, assim. Tem tempo pro coração? Hoje não. É muita agenda, muito celular, não tem tempo, gente. E aí? Hoje não tem, né? Hoje estou fechado para balanço. Não dá tempo, né? Dava. Sim, eu sempre fui casado por longos períodos, né? Mas hoje, no momento, eu estou solteiro e estou fechado para balanço. Não é uma prioridade hoje na minha vida. Mas se aparecer, vai ter... Não? Por que não? Se aparecer, se surgir, vai ter que entender isso. Mas uma coisa muito interessante. Eu prezo por tempo de qualidade. Sendo sozinho ou sendo acompanhado. Domingo, quase nunca eu atendo. Domingo passado eu atendi por uma exceção, né? Mas domingo quase nunca eu atendo. Então, domingo eu tiro para mim,
né? E as outras noites que eu não tenho aula nem atendimento, eu tiro para mim. Eu saio sozinho, eu vou no cinema, eu saio para jantar porque eu adoro comer bem, eu gosto de comida boa, então eu saio para jantar, eu vou ao cinema, pego meu carro, vou até a praia, olho a beira do mar, renovo minhas energias, volto para casa, durmo às vezes por lá, às vezes eu volto, enfim, faço essas coisas, né? Aonde, se eu estiver acompanhado, ótimo. Se não estiver, melhor ainda. Mas faz essas coisas quando dá um tempinho, né, gente? Porque a agenda, só a agenda dele eu fiquei já cansada. É muita coisa, gente. Eu fiquei com uma dúvida, mas era uma dúvida que eu tinha com relação ao Pai de Santo, mas agora é com relação a todas essas facetas. Energeticamente, eu primeiro perguntaria isso para o Pai de Santo, mas agora, porque na verdade várias dessas atividades, todas elas, tu tá lidando com o público, né? E tu tem essa sensibilidade, que é a questão da espiritualidade, né? Que chamam de mediunidade, né? Como é que tu transita energeticamente? Tem momentos nos teus vários personagens que tu te sente sugado pelas pessoas, e se esses momentos existem, como é que tu faz? Existem, sim, momentos onde eu estou exausto. E como eu faço? Procuro o meu Pai de Santo. Maravilhoso, né? Há não quero mentir, mas enfim, há alguns anos conheci um Pai de Santo maravilhoso. Ele não é de Batuque, ele é de Candomblé, né, dessa religião irmã, e ele que me cuida, né? Então, por exemplo, amanhã começam obrigações lá na casa dele, né? Vai ter ritualísticas, aonde eu vou me fazer presente nos momentos que eu posso, e esses são momentos onde eu estou me religando com a espiritualidade, né? Se eu preciso de algum conselho, de algum banho, ele vai lá, me acolhe, me ajuda. Então, como é que eu vou cuidar de tantas pessoas, não só espiritualmente, mas também espiritualmente? Porque uma pessoa que me procura porque quer melhorar o seu rosto, não é só melhorar o seu rosto. Ela vem com uma história, né? E aquela história ela transmite para mim. Então, isso tudo, a gente tem coisas que a gente faz sozinho para reciclar energias, e tem momentos que a gente precisa de um auxílio, de uma orientação, de um ombro, de um colo, né? Então, é aí que eu tenho também o meu refúgio. Que maravilha, né? Que história de vitória, de sucesso, de espiritualidade, de tudo, né? Esse homem é uma bênção. A gente está chegando no nosso fim, no nosso Mas, Cléo, eu queria destacar uma coisa. Eu quero que tu destaque algumas coisas. Tuas redes sociais, Instagram. Minhas redes sociais. Do consultório, @Dr.Marcio.Haubert. Haubert. Religioso. Isso. @Pai Márcio de Oxalá. Sítio de eventos, @Sítio Bodega Campeira. Agora, agora segue destacando o que tu quer destacar. Eu quero destacar uma coisa. Muitas pessoas olham pra gente e acreditam que a gente nasceu em berço de ouro, né? Por tudo isso que a gente faz, por tudo isso que aconteceu. Eu só queria falar para as pessoas o seguinte. Eu sou de uma família de origem pobre. Eu fiz minha faculdade na UBRA, na época que era mais cara, porque eu fui bolsista do ProUni, né? Eu não tinha condições financeiras para fazer faculdade. Foi graças ao estudo que eu fiz a minha faculdade. E viva o ProUni e todos esses programas de educação, viva, né? Com certeza. Nessa época eu não tinha como me locomover de Gravataí para Canoas e Porto Alegre. O que eu fiz? Juntei uns pilas e comprei uma moto bem velha, e era assim que eu circulava, e daí eu fui crescendo aos poucos,
né? Então, assim, não nasci em berço de ouro. E por que eu gosto de destacar isso? Porque ninguém é ninguém para te falar o que tu pode ser e onde tu pode chegar. Só tu pode dizer. Tu pode dizer para ti: eu posso chegar lá, eu quero cursar medicina, eu vou cursar medicina. Fiz 4 anos de medicina, não tive como continuar por toda essa turbulência, né? Mas quem sabe daqui a alguns anos eu retorne e conclua, mas é mais por uma questão pessoal mesmo do que profissional. Então, assim, ó, acreditem em vocês. Porque se não fosse o Márcio acreditar que ele era capaz de ir atrás de uma bolsa, de um ProUni, hoje em dia tem Enem, né? Tem tantos programas que te ajudam, né? Busca, né? Não fica ouvindo assim: ah, não, tu é pobre, tu não pode. Eu sempre disse: tu quer ver eu conseguir uma coisa? É dizer: tu nunca vai conseguir fazer um copo assim. Pronto. Esse é o disparo. Fala pra mim que eu nunca vou conseguir. Ali tá traçada a guerra pra tu lutar, pra tu correr atrás e vencer. E somos iguais que somos aquarianos, né? Com certeza. São 2 aquarianos, né? As pessoas, inclusive, às vezes usam a terapia reversa com a gente, né, Marcinho? Verdade, verdade. Marcinho, foi muito bom tu falar isso aí, gente. Prestem atenção nisso aí que o Marcinho quis mostrar pra vocês. Se sintam capazes, sintam que vocês podem, não, independente se nasceu em berço de ouro, não nasceu em berço de ouro. Se nasceu, tem algumas facilidades, mas tem que querer. Você tem que querer, não adianta só pagar uma faculdade e vai ser um péssimo profissional. Lutem, conquistem, façam isso aí que o Marcinho falou, deu o exemplo isso aí, ó. Se inspirem na vida desse grande religioso, desse grande pai de santo, desse grande empreendedor, dessa pessoa talentosíssima que é o pai Márcio, tá? O Marcinho, uma pessoa simpaticíssima, agradabilíssima, um queridaço, gente. Marcinho, te agradecer de coração por vir bater esse papo aqui com a gente e volte sempre. Teclem aí, peçam mais, que pai Marcinho tem mais coisas. Não deu tempo da simpatia, a gente já estourou o nosso tempo. Mas, meu amor, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Eu que agradeço ter sido tão bem recebido aqui, né? E sempre que quiserem conversar sobre religião, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre crescer na vida, não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente, né? E pessoalmente, podem me chamar, podem contar comigo, que vai ser um prazer sempre retornar aqui com vocês. Obrigado, meu amor. Meu amor, obrigada por essa parceria maravilhosa, essa atriz maravilhosa. Obrigado. Gente, foi de um carinho, pedi um help e ela prontissimamente aqui. Obrigada, Elisa Lucas. Obrigada, amor. Beijo, beijo. Meus amores, até a próxima. Pode, Cléo. Depois a gente conversa, porque aqui a cobra vai fumar. Beijo, meus amores.